Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro. E se o dinheiro falasse? Sabia que o Museu do Dinheiro tem uma nova exposição temporária intitulada Nome de Código Bruxelas? Pode parecer um pouco estranho, mas há um motivo. Eu sou Margarida Sampaio e para nos ajudar a saber um pouco mais do porquê deste título para uma exposição relacionada com os 50 anos do 25 de Abril e o Banco de Portugal, hoje tenho o prazer de conversar com o curador e numismata da coleção do Museu do Dinheiro, João Pedro Vieira, e com o coordenador da área de Logística e Documentação do Banco de Portugal, Baltasar Cordeiro. Obrigada a ambos por terem aceitado o convite para conversarem sobre o porquê de uma exposição relacionada com o 25 de Abril. Para alguns a ligação não seria óbvia. João, enquanto curador responsável pela exposição, começo por te lançar algumas perguntas. Porquê uma exposição relacionada com o 25 de Abril no Museu do Dinheiro? E porquê o título Nome de Código Bruxelas, o que aconteceu no Banco de Portugal no dia 25 de Abril de 1974? Olá, Margarida. O Conselho de Administração do Banco de Portugal sentiu que o Banco de Portugal deveria associar-se ao programa das comemorações do 25 de Abril. E esta exposição é uma das iniciativas que o Banco de Portugal irá realizar. Outra já arrancou e que, no fundo, é um retrato do país, o que é que mudou nestes últimos 50 anos. A exposição vai versar um bocadinho sobre aquilo que foi o papel do Banco de Portugal nesse período. O porquê do nome? Bem, o Banco de Portugal era um dos objetivos estratégicos da Escola Prática de Cavalaria e do Movimento das Forças Armadas no golpe militar do 25 de Abril. E o nome de código que o Banco de Portugal recebeu foi precisamente Bruxelas. O que o plano de comunicações tinha era um conjunto de objetivos considerados fundamentais para realizar o golpe e a cada um desses objetivos foi atribuído o nome de uma cidade. Ao Banco de Portugal coube então o nome de código Bruxelas, à Casa da Moeda, por exemplo, Veneza, aos ministérios no Terreiro do Paço, Toledo. E havia uma série de outros objetivos, como por exemplo a Ponte 25 de Abril, à época Ponte Salazar, o Aeroporto da Portela, etc. O que é que aconteceu no banco? Então, por volta das 6h10 da manhã, do dia 25 de Abril de 1974, o 5º pelotão da Tiradores da Escola Prática de Cavalaria tomou posições junto ao quarteirão do Banco de Portugal, no sentido de bloquear todos os acessos e de dominar o perímetro. Portanto, os serviços do Banco de Portugal não funcionaram na sede durante esse dia. Outras localizações do Banco de Portugal na cidade de Lisboa funcionaram normalmente. Por exemplo, nas oficinas gráficas do Príncipe Real, os trabalhadores dirigiram-se normalmente às instalações, mas depois acabaram por ser dispensados. Na Avenida da República ainda puderam trabalhar. E noutras zonas do país, por exemplo, no Porto, o Banco de Portugal funcionou normalmente durante uma hora, mas a corrida do público aos bancos para levantamento de dinheiro fez com que, passada essa hora, o banco encerrasse. Noutras agências, o trabalho correu com alguma normalidade, até porque se tinha muita expectativa sobre como é que ia decorrer a Revolução em Lisboa. Nestes 50 anos que se passaram desde o 25 de Abril, muitas coisas terão mudado de certeza no Banco de Portugal, mas também no próprio país. E por isso, Baltasar, enquanto parte do comissariado da exposição, gostava de colocar a seguinte questão: como é que Portugal mudou nestes últimos 50 anos? Olá, Margarida, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É uma pergunta interessante e que, de alguma maneira, a exposição penso que vai ajudar a responder. A verdade é que, tanto eu como o João não éramos nascidos nesta altura, mas ao organizar esta exposição tivemos uma oportunidade privilegiada para conhecer melhor a realidade do país e do banco nessa época. E a realidade é que há mudanças que são muito significativas e que abrangem vários domínios da sociedade portuguesa. Tomámos consciência deles também muito relativamente ao projeto que tem sido liderado pelo Carlos Coimbra, que irá originar a publicação de um livro no próximo ano. Relativamente às mudanças, como eu disse, elas abrangeram as diferentes dimensões da sociedade, mas eu iria talvez escolher aqui 4 vetores principais para as organizar: a educação, a saúde, a habitação e o trabalho. Relativamente à saúde, é preciso recordar que na década de 70 estamos a falar de uma taxa de analfabetismo na ordem dos 20%, que era superior aos 30% no caso das mulheres. E como é óbvio, isto tem um impacto muito significativo até no dia a dia, não é? Quando era preciso uma pessoa ir levantar um documento a um tribunal, a
um hospital, etc. Era natural a pergunta, sabe ler? É uma realidade que hoje em dia está muito distante do nosso horizonte, mas que era natural. Se pegarmos no outro extremo do nível de escolaridade, ou seja, no nível do ensino superior, vemos que o número de alunos matriculados no ensino superior aumentou mais de 5 vezes relativamente a 1974, e mais uma vez este fenómeno é particularmente acentuado no caso das mulheres. Aliás, a mudança do Estatuto Social da Mulher é uma das grandes conquistas de Abril. Basta recordar que, portanto, as mulheres não podiam votar se não tivessem um curso secundário, não podiam trabalhar ou viajar sem autorização do marido, ou seja, as alterações são muito significativas. Passando ao segundo vetor, o vetor da saúde, eu diria que a grande conquista foi, no fundo, a construção de um caminho que viria depois a culminar na criação do Serviço Nacional de Saúde, em 1979. Antes, a saúde em Portugal era precária, o acesso aos cuidados de saúde era muito desigual, faltavam infraestruturas, profissionais de saúde, e a verdade é que o 25 de Abril veio ajudar a estabelecer a saúde como um direito fundamental e a criar condições para um acesso universal a cuidados de saúde, independente das condições sociais e económicas. O terceiro vetor era então o da habitação, e também aqui nos deparamos com alguns dados curiosos. Por exemplo, na década de 70, mais de metade dos alojamentos não tinha água canalizada e mais de 35% das habitações não tinha luz elétrica. Mais uma vez é uma realidade completamente distante da realidade que conhecemos, não é? Que hoje em dia esta situação praticamente não existe, e que mostra bem as grandes diferenças face àquela época. Por fim, relativamente ao trabalho, há uma mudança evidente, ainda por cima ganha maior destaque porque ocorreu apenas um mês após o 25 de Abril, portanto em maio de 1974, com a instituição do salário mínimo nacional, que é bastante importante até pela abrangência, tanto na altura como agora. E depois há também uma diferença com a qual nos deparamos nas conversas com alguns colaboradores que estavam no banco nesta época, e que foi a instituição da idade de reforma. Porque antes os colaboradores permaneciam no banco indefinidamente, e portanto isto era algo que causava alguns constrangimentos. Como eu referi, as mudanças foram muitas e poderia explorar mais algumas, mas a exposição certamente ajudará a dar mais respostas a esta pergunta. Sim, sem dúvida. É inacreditável as mudanças que ocorreram ao longo destes 50 anos. E provavelmente dentro do próprio Banco de Portugal também ocorreram muitas mudanças ao longo destes 50 anos que se passaram desde o 25 de Abril. João, queres falar-nos um bocadinho sobre essas mudanças? Houve mudanças a vários níveis, do ponto de vista do estatuto da instituição, do ponto de vista das suas funções e também do ponto de vista interno, do seu pessoal, das condições de trabalho. Começando, se calhar, pelo estatuto. Provavelmente a maior parte das pessoas não saberá que o Banco de Portugal, apesar de, à época, desempenhar funções de um banco central, na verdade era um banco privado. Parte do seu capital era detido pelo Estado, mas os outros bancos comerciais, associações mutualistas, privados e até os próprios funcionários participavam do capital da instituição. Além disso, o Banco de Portugal também desempenhava funções comerciais, em concorrência com outros bancos. Ou seja, concedia crédito a empresas, a firmas diversas, através de uma operação que era o chamado desconto de letras. Além disso, tinha uma extensa rede de agências em todas as capitais de distrito e mais algumas capitais de concelho, que era ainda suplementada com mais de 400 ou 500 correspondentes em todo o país. O que significa que o Banco de Portugal, na verdade, tinha uma cobertura capilar que se estendia a todo o território, incluindo as ilhas, Açores e Madeira. Hoje em dia já não tem, essa rede está muito reduzida. À época, em 1974, o Banco de Portugal não tinha uma função que hoje em dia é extremamente importante, que é a função da supervisão bancária. Essa função estava confiada à Inspeção-Geral do Crédito e Seguros. Foi precisamente na sequência do 25 de Abril que o Banco de Portugal absorveu essa competência. É óbvio que hoje em dia ela já é desempenhada em moldes um bocadinho diferentes, é partilhada com o Banco Central Europeu no âmbito do mecanismo de supervisão. Outras diferenças. Curiosamente, em 1974, o Banco de Portugal já não imprimia as suas notas. Encomendava sempre esse trabalho a firmas estrangeiras. Com a entrada no euro,
E através da Valora, uma empresa cujo capital é detida 100% pelo Banco de Portugal, pode dizer-se que o Banco de Portugal voltou uma vez mais a imprimir notas. E do ponto de vista interno, há diferenças realmente muito substantivas. Havia um clima austero, severo até. Havia algumas imposições, como por exemplo a obrigação dos funcionários apresentarem uma declaração de repúdio, em que rejeitavam as ideias subversivas e o comunismo, mais tarde alterada como uma declaração, no fundo, de compromisso com os superiores interesses do Estado, para além de zelo, de cuidado no desempenho das suas funções. E uma outra alteração realmente de grande relevo foi o Estatuto das Mulheres na instituição. E até do ponto de vista numérico, a sua presença. Em 73 e 74, elas eram menos de 25% do ponto de vista do número total de efetivos. Ora, hoje em dia, são mais de metade dos efetivos do Banco de Portugal. Para além de que essa mudança também se reflete no acesso que passaram a ter a cargos de chefia, que anteriormente era muito raro na instituição, e hoje podemos até dizer que temos um Conselho de Administração com 3 mulheres, uma das quais vice-governadora. Pronto, de facto, transformações muito profundas que também refletem aquilo que foi o novo mundo de possibilidades que o golpe do 25 de Abril e a Revolução abriu. Voltando um bocadinho à parte da diferenciação entre as trabalhadoras femininas e os trabalhadores masculinos, já por mais que uma vez tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho, para além de serem menor número, também tinham outras formas de diferenciação dentro da própria instituição. E na exposição as pessoas até podem ver um elemento que na realidade remete para essa diferenciação. Gostavas de falar um bocadinho sobre isso? Um dos símbolos do Estatuto Diferenciado das Mulheres, e esse Estatuto Diferenciado fazia notar-se não só na dificuldade no acesso a cargos de chefia, como também no facto de, pelas mesmas funções, receberem uma remuneração inferior. Pronto, mas um dos símbolos era o facto de as mulheres serem obrigadas a envergar uma bata. Início seria uma bata negra, não sei se de cetim. Mais tarde, a bata azul, que era de facto a característica daquilo que era um certo estatuto de subalternidade que as mulheres tinham dentro da instituição. Eram sobretudo as mulheres que trabalhavam no chamado serviço de notas, que era um serviço mais de natureza fabril, mas as mulheres que tinham formação até superior também eram obrigadas a usar essa bata azul, e na verdade algumas recordam-no até com um certo peso e sentiram na verdade o 25 de Abril como uma libertação, porque deixaram de ser obrigadas a usar a bata. Essa foi uma das conquistas, não só realmente a retribuição igual por trabalho igual, com formação igual, mas também o facto de terem de deixar de ser forçadas a usar aquele símbolo de subalternidade. Portanto, na realidade a exposição também tem sido uma oportunidade de recuperar histórias se calhar não tão presentes na memória atual da própria instituição do Banco de Portugal. E a vontade de fazer esta exposição foi uma oportunidade de explorar o arquivo histórico do Banco de Portugal e de procurar saber como viveram os colaboradores do Banco 25 de Abril. Baltazar, que histórias marcantes contaram os antigos colaboradores que foram entrevistados para esta exposição? Houve alguma história mais surpreendente? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, confirmar que realmente esta exposição foi uma oportunidade de explorar o acervo do arquivo histórico do banco e o vasto manancial de informação que contém, desde as atas do Conselho de Administração, alguns documentos curiosos, como uma carta de agradecimento da Junta de Salvação Nacional aos trabalhadores do banco, ou até um documento que acho que é delicioso e convido todos depois a visitar em maior detalhe, e que é intitulado O Estatuto do Chefe no Banco de Portugal. Mas, como dizias e bem, o arquivo histórico, para cumprir a sua missão, não pode ser apenas o guardião da história, mas também um veículo de divulgação tanto da história do banco como do país. E para além desta base documental, nós, para sentirmos o ambiente e percebermos como é que era o ambiente do banco na altura, tivemos de ouvir as pessoas, e isso era fundamental. Em termos de histórias, recordo-me de algumas. Posso, assim de repente, referir 3 histórias curiosas. A primeira, quando em novembro de 1975 o governo proclama estar em greve por falta de condições para governar. Não deixa de ser curioso e é um bocadinho paradigmático do ambiente turbulento que se vivia na altura, digamos assim.
A segunda história que me ocorre, eu quase que poderia qualificar como um filme de suspense. Ela tem várias etapas curiosas, eu vou tentar resumi-la. Portanto, no fundo, consiste no desaparecimento de 100 contos da caixa da tesouraria de uma das agências, e 100 contos era um montante bastante substancial na altura. Esse dinheiro seria transportado numa carruagem dos Correios, na altura tinha a designação de ambulância, para a estação ferroviária. E no outro dia era suposto assistir-se à abertura dos volumes para garantir que os 100 contos estavam lá, mas os nossos colegas são surpreendidos por uma notícia na televisão que dá conta do choque de 2 comboios, e precisamente envolvendo a tal ambulância. O nosso colega desloca-se à estação ferroviária onde estava o comboio retido, e depois consegue assegurar um conjunto de procedimentos, chamando o chefe dos Correios, o delegado da Direção de Finanças, mais o contínuo do banco, ele próprio, e todos munidos de um conjunto de materiais, papel, lacre, etc. E já à noite conseguem então abrir o volume da carruagem, e felizmente lá estavam os 100 contos. Portanto, é uma história que tem um final feliz. A última história acaba por ser curiosa porque envolve uma personagem improvável. E, portanto, na altura, a partir de determinados montantes, tinham de ser declarados ao banco, e portanto surge na sede do banco Amália Rodrigues, num registro muito diferente daquele que estamos habituados a imaginá-la, muito atrapalhada, muito titubeante, dando nota que realmente tinha vindo de Paris num concerto, e os cachês eram altos, mas havia que também alimentar toda aquela entourage e pagar jantares e tudo, e portanto ela ia muito, muito tímida, quase a justificar-se, e acaba por ser um episódio curioso. Só dar nota que estas histórias são muito mais significativas e impactantes quando as ouvimos na primeira pessoa, e portanto acho que é um convite que faço para que os ouçam também na exposição. É verdade, na exposição também será uma oportunidade de ouvir alguns testemunhos de antigos funcionários do banco, porque foram realizadas algumas entrevistas, até para descobrirmos algumas destas histórias surpreendentes que nunca poderíamos imaginar que elas ocorressem aqui no Banco de Portugal. Infelizmente esta conversa está a chegar ao fim, mas queria perguntar-te ainda, João, o que é que os visitantes podem esperar encontrar nesta nova exposição, e se há algum objeto que consideres mais marcante? Esta exposição foi construída muito com base naquilo que é a documentação do arquivo histórico do Banco de Portugal. Nós, de facto, procurámos, sobretudo no arquivo, os elementos, sobretudo documentos, que nos permitissem falar um pouco daquilo que foi o percurso do Banco de Portugal durante, sobretudo, os anos 1974 e 1975. Qual é que foi a ação do Banco de Portugal? Como é que o banco participou da Revolução? Como é que contribuiu para a construção da democracia? Mas também como é que a própria Revolução se refletiu dentro da instituição. E, portanto, é sobretudo a documentação do Banco de Portugal que fala, também uma recolha fotográfica da época nos ajuda a perceber, mas do ponto de vista dos objetos, eu se calhar destacaria os processos de saneamento. Processos de saneamento, no fundo, são uma espécie de elefante na sala. O que é que são os saneamentos? Os saneamentos são um processo complexo que ocorreu não só no Banco de Portugal, mas também na administração pública, nas câmaras municipais e mais tarde na banca, e que implicou a exclusão das instituições de todo um conjunto de pessoas que se entendia que estavam profundamente conotadas com o antigo regime e que, portanto, não poderiam servir a transição para o regime democrático, para a nova sociedade pluralista que se pretendia e democrática. E então instauraram-se uma série de processos com vista precisamente ao saneamento, à exclusão dessas pessoas das instalações, das instituições diversas, entre as quais o Banco de Portugal. O curioso aqui é que esses processos, relativamente ao Banco de Portugal, ainda se encontram selados e lacrados. Nós não temos conhecimento daquilo que é o conteúdo desses processos. São processos naturalmente sensíveis, que implicam dados pessoais, eventualmente implicarão até alegações que não serão verdadeiras, poderão ser atentatórias do bom nome e da honra das pessoas, e no fundo tudo isto nos mostra como, apesar de terem decorrido 50 anos, este período da história continua a ser ainda um período muito próximo de nós, sensível, que tem de ser abordado com algum cuidado. Portanto,
quem visitar a exposição vai ter a oportunidade de poder apreciar diretamente estes processos e de poder precisamente também perceber um bocadinho o quão conturbado este período foi e como algumas coisas ainda estão, na verdade, por resolver e há toda uma história por escrever. Obrigada, João. Eu acho que através desta pequena conversa que está a chegar ao fim dá para perceber o quão rica é esta exposição na realidade. E para terminar, gostava mesmo de lançar um último desafio a ti, João, e a ti, Baltazar, que é dizerem-nos 2 motivos pelos quais esta exposição vale mesmo a pena visitar. Eu acho que um dos motivos é perceber mesmo que o Banco de Portugal, apesar de aparentemente não ser um objetivo muito importante naquilo que foi o plano de operações do 25 de Abril, de facto teve uma importância crucial em tentar manter o mais possível a estabilidade financeira e económica do país, não só lançando em circulação a quantidade de dinheiro necessária para que a economia se sustivesse, mas financiando também a própria administração pública, aconselhando o governo e às vezes até desempenhando um papel de substituição numa fase conturbada de organização dos governos. E, portanto, em mais sítio nenhum, na verdade, os cidadãos deste país podem perceber aquilo que foi o contributo desta instituição e como é que os próprios acontecimentos também se refletiram na mesma. E depois os próprios objetos, que acho que também são eles um chamariz muito importante. Eu diria que um dos grandes motivos pelos quais esta exposição é imperdível, digamos assim, é que realmente consegue conciliar estas 2 vertentes. Ou seja, por um lado, mostrar o tal papel que o banco teve na Revolução, mas está através da documentação dos objetos, mas depois também revelar o ambiente que o banco vivia nessa altura. E isso só se consegue falando com as pessoas. No fundo, acho que destas 2 maneiras muito diferentes conseguimos responder às perguntas que o Sr. Governador lançou, como éramos e como mudámos. Esta diria que é o primeiro motivo. Se me pedem um segundo motivo, eu não resisto a revelar um dos objetos que vai estar presente na exposição, que talvez não estivessem à espera. Um carro, um Mercedes-Benz, que foi adquirido na altura para colocar ao serviço do Governador António Pinto Barbosa. Mais tarde, com a Revolução de Abril, o Banco de Portugal foi nacionalizado, passando para o Estado, naturalmente, a propriedade dos seus bens, incluindo a referida viatura. Mais tarde, o Comando Operacional do Continente, o famoso COPCOM, requisita a viatura ao banco e coloca ao serviço do seu comandante, na altura o Brigadeiro, Hotel Saraiva de Carvalho, que utiliza a viatura. Depois, com o falhanço do golpe militar de 25 de novembro de 1975, extingue-se o COPCOM e a viatura foi devolvida ao banco. E é aqui que a história ganha um pouco mais de curiosidade. Porquê? Porque se conta que existiu uma primeira tentativa de entrega da viatura ao banco, efetuada pelos fuzileiros, mas prontamente recusada pelos funcionários do Banco de Portugal. Porquê? Porque na bagageira da referida viatura estava repleta de armas automáticas G3 para distribuir pelos funcionários do Banco de Portugal. É uma das lendas do Banco de Portugal, persiste até aos dias de hoje. Sem dúvida que há muitas histórias muito interessantes que podemos encontrar nesta exposição. Muito obrigada, João, muito obrigada, Baltazar. Venha ver dinheiro como nunca viu e visita a nova exposição temporária Nome de Código Bruxelas, de quarta a domingo no Museu do Dinheiro, com entrada gratuita.